colocamo-nos mais facilmente no lugar de quem foi igual a nós, do que no daquele que vemos apenas pela miragem de uma glória celeste. O nosso estudo de hoje está na Revista Espírita de 1858, é o exemplar do mês de março e o título é Utilidade de certas evocações particulares. Inclusive, quem está acompanhando todos os episódios sabe que em alguns dos nossos episódios nós já trouxemos artigos que são evocações particulares. E se nós olharmos o sumário da Revista Espírita, perceberemos que existem várias evocações, seja com o título Evocações Particulares, Conversas Familiares ou Conversas de Além-Túmulo, praticamente em cada mês da Revista Espírita existe uma dessas evocações. Um outro ponto importante, para quem tiver interesse, quem ainda não tiver estudado, o livro O Céu e o Inferno, aqui estão concentradas grande parte das evocações das reuniões realizadas na Sociedade Espírita de Paris com Allan Kardec. Um grande número dessas evocações foram reunidas aqui por ele, codificadas, e então, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, nós teremos um capítulo que nós já citamos aqui, o passamento, e depois nós teremos várias comunicações de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Então, são comunicações que nos dão uma ideia das condições do estado de espíritos nessas diferentes situações. Então é muito interessante, vale a pena estudar. Vamos às palavras do codificador sobre a utilidade de certas evocações particulares. No início do artigo, ele nos fala da utilidade da evocação de espíritos superiores, de espíritos elevados, numa condição tanto moral quanto intelectual, tanto do amor quanto da sabedoria, superior à nossa condição em geral, no estado evolutivo em que nos encontramos aqui na Terra. Quanto mais elevados os espíritos, mais sábios eles são, mais acesso às verdades divinas, às verdades universais, eles têm. Então, tendo acesso, estando melhor conectados com Deus, eles podem sempre nos dar instruções, nos dar informações importantes ao nosso desenvolvimento, ao nosso aprimoramento. Eles já penetram aqueles mistérios que ultrapassam o nosso conhecimento vulgar. Então, no episódio anterior, por exemplo, quando nós falamos de notícias de Júpiter, e quem teve interesse e foi lá, leu o artigo de Mozart e teve mais informações ainda sobre Júpiter, percebe que esses espíritos estão numa situação superior à nossa. Eles enxergam de mais longe, então eles podem nos instruir com maior facilidade. Mas e as evocações e as comunicações de espíritos inferiores? Seja de espíritos na mesma condição que a gente, mais ou menos, medianos, ou de espíritos frívolos, de espíritos inferiores, que ainda estão mais conectados ao mal, que não são muito interessados na própria evolução. Teriam utilidade essas evocações? Essas comunicações teriam algum proveito? E aí Kardec diz o seguinte: para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Quem só o tivesse visto sob uma face, conhecê-lo-ia mal. Ou seja, se nós estamos falando de um estudo, de uma pesquisa, de um aprofundamento sobre o mundo espiritual, ora, o mundo espiritual
não é apenas habitado por espíritos superiores, por espíritos elevados. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e isso se refere tanto aos planetas, aos mundos, mas se refere também ao aspecto espiritual. Muitas vezes, quando falamos, por exemplo, das zonas umbralinas, nós acreditamos que lá existirão apenas espíritos sofredores, e aí já temos aquela imagem na nossa cabeça que mais se parece com as descrições dos infernos. E, na verdade, quando nós estudamos as obras psicografadas por Chico Xavier e ditadas pelo espírito André Luiz, eu não sei se vocês já pararam para observar, mas existem várias e várias cidades espirituais, hospitais espirituais e serviços de espíritos que podem não ser até tão elevados, mas que são trabalhadores do bem, trabalhadores da falange do bem e que estão localizadas naquela mesma região onde existem espíritos sofredores. Então, naquela mesma região, existem serviços de assistência, de auxílio, em que espíritos devotados ao bem trabalham, e existem também espíritos em sofrimento, que talvez nem percebam, muitos deles, a existência daquelas edificações devotadas ao bem. Então, se a gente quer conhecer o plano espiritual, se a gente quer entender como acontecem as coisas por lá, nos diz Kardec, precisamos ter uma certa amostra de todos os seus habitantes. Precisamos conhecer os inferiores, os medianos, os superiores, os devotados ao bem, os que estão se esforçando para trabalhar no bem, e aqueles que também são devotados ao mal, saber o que eles fazem por lá, saber como ocupam o seu tempo, como foi o processo de desenlace, o processo de desencarnação, enfim, ter notícias desses acontecimentos. Naquela época, então, isso tinha uma grande importância, porque Kardec precisava nos trazer notícias da situação desses espíritos. E existe um conceito na psicologia que é chamado de identificação. E esse conceito veio o tempo inteiro na minha cabeça enquanto eu li esse artigo. Quando eu leio uma mensagem do Evangelho, falando, por exemplo, sobre a paciência, aquela mensagem me toca. Ela fala ao meu coração, certamente, como todas as mensagens do Evangelho. Aquela mensagem foi escrita por um espírito superior a mim, superior à minha realidade evolutiva, à minha realidade espiritual. Por mais que aquela mensagem fale à minha alma, fale ao espírito que sou, mas na verdade eu não consigo ainda fazer realmente o que a mensagem me conclama a fazer. Agora imagine a seguinte situação. Se uma pessoa do meu convívio, um familiar, um amigo, uma amiga, meu esposo, se essa pessoa desencarna e essa pessoa que eu convivia, que eu tinha uma identificação com as suas características, com o seu esforço evolutivo, alguém, por exemplo, que trabalhava comigo no movimento espírita, na mesma casa espírita, e essa pessoa dá uma comunicação, fornece uma comunicação numa reunião mediúnica diretamente para mim, falando da sua realidade espiritual e dizendo assim, lembra quando nós conversávamos sobre a paciência? E faz um relato das consequências da sua impaciência enquanto encarnado, o desdobramento disso na espiritualidade. A pessoa que está mandando essa mensagem não é um espírito superior, mas o processo de identificação que eu tenho com essa pessoa, de com mais facilidade me colocar no lugar dela, porque estamos ali numa faixa parecida, vai me tocar profundamente. Essa é a utilidade de ter notícias de espíritos que não são benfeitores espirituais, mas que podem ser familiares. No caso das evocações que ele utiliza, muitas vezes eram familiares, eram pessoas do convívio. Muitos membros da Sociedade Espírita de Paris que desencarnaram foram evocados nas reuniões em que Kardec estava presente.
e disseram e deram notícias do processo de desencarnação e da realidade que estavam vivendo, confirmando a vida além da morte e todos os conceitos codificados na doutrina espírita. E aqui nós repetimos a frase que lemos no início, quando Kardec diz: colocamo-nos mais facilmente no lugar de quem foi igual a nós, do que no daquele que vemos apenas pela miragem de uma glória celeste. E para dar um gostinho do livro Céu e Inferno, onde existem várias dessas evocações, nós trouxemos aqui no capítulo 3 da segunda parte alguns trechos de uma comunicação de um espírito mediano, tipo a gente. O espírito se chama Joseph Bré e ele diz assim: ele foi evocado por sua neta em 1862 e ele desencarnou em 1840. A neta pergunta: caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Tudo o que quiseres, querida filha. Eu expio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Como? Pois não vivestes sempre honestamente? Sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica ao próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita, podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro! Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas, um dia, do emprego do seu tempo, ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo.